Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o trabalho da disciplina Projetos A2. Nosso grupo é composto pela Amanda Mota, a Ana Clara Crepaldi, o Felipe Guedes, a Jéssica Aparecida, a Júlia de Magalhães, eu, Laura Adler e o Valdeci Vieira. O título do nosso trabalho é As Representações Femininas nas Animações Infantis da The Walt Disney Company. Então, para introduzir o nosso trabalho, eu coloquei essa frase: é interessante perceber como a Disney absorve as mudanças nas concepções sociais em seus desenhos animados, criando novas narrativas de representatividade e empoderamento. Com esse trabalho, a gente visa analisar 4 filmes da Disney, 2 antigos, que são A Bela Adormecida e a Cinderela, e 2 mais novos, que são a Moana em Um Mar de Aventuras e a Valente. A gente resolveu escolher esses filmes para analisar porque o objetivo é perceber como que a Disney absorve as mudanças no feminismo e nas representações das mulheres com o passar do tempo. Para a fundamentação teórica do nosso trabalho, a gente escolheu 4 principais autores. A Claire Johnson, com a obra Cinema de Mulheres como Contra-Cinema, a Laura Mulvey, com a obra Prazer Visual e o Cinema Normativo, o Mikhail Bakhtin, com a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, entre outras obras e discussões que ele aponta, e a Judith Butler, com os 2 principais livros, Problema de Gênero, Feminismo e Subversão, e Corpos que Importam, Os Limites Discursivos do Sexo. Além dessas análises, a gente também fez uma investigação sobre o que esses autores escrevem e tentou adaptar para o nosso trabalho. Para a metodologia, a gente se reuniu em torno de escolher temas e assuntos para poder direcionar o nosso olhar na hora de assistir os filmes. Então, foi feita uma escolha de temas, a gente assistiu os filmes e aí a gente deixou essa base bem aberta para que, após assistir, a gente também pudesse incluir novos temas. No final, nós chegamos a esses 6 temas que estão aí na tela para você: o contexto, a materialidade da construção da figura feminina, traços e características físicas das personagens, o uso da magia, a trilha sonora e a construção do objetivo final e a construção da figura masculina. Então, gente, eu acho primordial a gente começar falando sobre o contexto de produção dos filmes, porque os filmes expressam ideias, valores, ideologias, desvalores e concepções da sociedade né, em que ele é produzido. Então, a gente, parafraseando Aguiar e Barros, o pensamento de uma época influencia o processo de formação da identidade, que pode ser verificado nas narrativas e, portanto, nas representações. Os contos de fadas refletem este pensamento, pois seus personagens e a história são fruto do imaginário de um dado momento histórico. Então, a gente precisa contextualizar, né, os filmes para entender como que esse enredo foi construído. Os filmes mais antigos que a gente está analisando datam de 1950 e 1959. Em 1950, nós temos a Cinderela e em 1959, a Bela Adormecida. Ambos, eles foram criados, produzidos no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, as mulheres brancas de classe média deixaram a vida doméstica e começaram a trabalhar, a se inserir, né, nesse contexto do espaço público, que antes era majoritariamente masculino. Então, elas foram assim, tiveram que se integrar nesses espaços, como a gente vê na figura da direita, mulheres japonesas analisando ali as balas, conferindo as balas, elas estavam trabalhando, né, em prol da guerra. Então, no contexto de pós-segunda guerra, houve uma tentativa de restaurar a ordem, ou seja, devolver as mulheres para a vida doméstica. E as princesas da Disney, né, essas duas que eu acabei de falar, a Cinderela e a Aurora, elas espelham muito isso.
elas são mulheres restritas à vida privada. Tem um conceito, né, que chama androcentrismo, que fala que o homem ideal é o homem trabalhador que sustenta a sua casa. Então, esse homem era o homem ideal, né, desse contexto de pós-guerra. O homem era o provedor da casa. E em Cinderela, a gente vê isso muito claramente. Apesar da Cinderela ter um pai rico, o pai deixou uma herança. Ou seja, já colocou aí o homem numa situação de provedor e tudo. Mas, segundo a história, a madrasta gasta todo o dinheiro. Então, assim, coloca uma irresponsabilidade financeira na mulher e uma responsabilidade financeira no homem. Então, a história já começa nesse sentido. E a própria Cinderela, ela então, né, o dinheiro do pai dela foi gasto, então ela é pobre. Então, a solução que ela consegue arrumar para ascender na vida é se casando com um homem, um príncipe. Então, cria essa ilusão nas mulheres, né, de que elas só conseguirão ascender através do matrimônio, e não pela própria autonomia e pelo próprio esforço pessoal. Só que isso, nessa época, nesse contexto de pós-guerra, o feminismo estava muito voltado para os direitos jurídicos e políticos da mulher. Quando entra lá na década de 60, a segunda onda, o âmbito social começa a fazer parte dessa desconstrução, né, das concepções normalizantes de gênero, né? Então, começa a se discutir sexualidade, serviço doméstico, reprodução e violência contra mulheres. Então, a Disney ela para de fazer filmes de princesas nessa época. Ela começa a fazer outros tipos de filme porque ela percebeu que aquele padrão das princesas clássicas, ou seja, as princesas, né, desse contexto de pós-guerra, elas estavam ultrapassadas. E aí, só em 1989 que a Disney começou a produzir novamente filmes de princesa, né? Então veio A Pequena Sereia, e aí veio uma gama de princesas rebeldes nessa segunda onda que já tinham uma certa autonomia. No entanto, foi apenas em A Princesa e o Sapo, já no século XXI, que vieram as princesas contemporâneas, as princesas independentes e fortes. Mas eu queria frisar aqui que foi mais a partir de Valente. A Princesa e o Sapo ainda apresenta algumas características das princesas rebeldes. Então, a partir de Valente, as produções começam a refletir a mulher contemporânea que já tem autonomia, já tem muitos direitos e já sabe o que quer e constrói o seu caminho sem precisar de um homem. Na verdade, eu falei a mulher contemporânea, mas a gente pode pensar que existem muitas mulheres contemporâneas, né? Mulheres no plural, porque nós somos heterogêneas, tem muitas formas de ser mulher no mundo. E os filmes da Disney expressam isso. Eles mostram diversas formas de ser mulher no mundo. E Moana, a gente pode ver isso de uma forma muito significativa. A Moana, ela quer sair da sociedade dela e conhecer um mundo afora. Ela ama a comunidade, na verdade, dela, mas ela queria conhecer além e o pai restringe ela, não deixa ela ir. Mas ela transgride e ela vai além e descobre um mundo novo e segue o seu caminho a partir da própria independência e autonomia. E é isso que as mulheres contemporâneas fazem. Apesar de a gente ainda ter um machismo estrutural, as mulheres, muitas mulheres, né, tentam ir além, transgredir, superar esse machismo. Em Valente, a gente também pode ver essa perspectiva, né? A Mérida, ela tenta se desvencilhar do padrão de feminilidade que a mãe quer
tanto que ela obedeça, mas no final ela consegue se desvencilhar desse padrão e ainda consegue se desvencilhar do casamento arranjado que os pais estavam impondo a ela. Então são mulheres que não se prendem na norma. E aí, o que a teoria da Judith Butler vai falar sobre essas mulheres? O que a Butler tem a contribuir para o nosso trabalho? As teorias antes do pensamento feminista sempre consideraram o sexo como algo anterior à existência do eu. E o gênero, ele foi visto mais como uma questão construída, porém, ele só era aceito quando era normativo. Então, quando as pessoas que vieram, entre aspas, com o sexo masculino, se identificavam com o gênero masculino. E as pessoas do sexo feminino se identificavam com o gênero feminino. Porém, a Butler ela vai entender que o agente social ele deve ser entendido como objeto e não como sujeito dos atos formadores. O que isso quer dizer? Que o eu, a essência, ela não é nada mais do que uma ilusão, porque o gênero e o sexo, eles são vistos como atos e ações de performação. Como assim? Para explicar essa teoria melhor, eu retorno a Simone de Beauvoir. Ela tem uma frase muito famosa que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Quando a Simone fala isso, ela quer dizer que o eu anterior, ele não existe. Não existe uma formação nascer mulher e ter o sexo feminino, mas sim uma construção com o passar do tempo se tornar uma mulher. A Merleau-Ponty propõe uma teoria muito interessante para a gente entender esses conceitos. Ela fala que os corpos são um conjunto de possibilidades adicionadas ao decorrer do tempo. Quer dizer, com o passar do tempo, o ser mulher foi sendo construído. E isso muda aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China e em vários países. O ser mulher é um conjunto de possibilidades que as mulheres podem exercer em um determinado local e em um determinado tempo. Então, entender como são construídos os filmes da Disney, entender o que as princesas podem fazer, o que as princesas não podem fazer, é super importante para entender como é a construção do gênero feminino com o passar dos anos. Isso porque a Disney é uma grande empresa e os atos performáticos, eles são reiterados e reproduzidos por grandes instituições, como a Disney. Dessa forma, as performances de gênero vão se tornando algo inconsciente, algo do coletivo. Não é como se a Disney fizesse por querer. Por exemplo, agora a mulher vai poder lutar, agora ela não vai poder lutar. Agora ela vai ter que casar com um homem, agora ela não pode casar. Então, não é a Disney que impõe isso. Na verdade, esses processos são feitos durante tanto tempo e são repetidos tantas vezes que eles se tornam naturais. Então, a Disney, ela só reproduz o que a sociedade vê como natural. Ela não impõe, ela se torna um instrumento de repetição e de reprodução. E aí, como que a gente consegue perceber isso dentro dos filmes? A imagem de Bela recatada do lar, que está atrelada às mulheres dos filmes da Cinderela e da Bela Adormecida, elas mostram como o gênero poderia ser performado. E elas são construídas em contraste com as vilãs dos filmes, que são a Malévola e a Madrastra. Por que isso acontece? Porque além do gênero ser construído com atos e ações de aceitação, ele também é construído com atos e ações de punição. Por exemplo, a Aurora e a Cinderela não usam maquiagem, elas não têm unhas pintadas e quando elas aparecem de batom, é sempre um batom mais claro, não tem sombra. Já a Malévola e a Madrasta estão sempre com batons escuros, com unhas pintadas de vermelhas. Então, é como se a Disney demonstrasse o que a sociedade está mostrando.
Olha, a pessoa que tem maquiagens mais claras, que é mais discreta, tem esse final. Ela se casa, ela é feliz. Agora, a pessoa que usa um esmalte vermelho ou um batom vermelho, ela morre, ela não tem amor, ela é rancorosa, ela é vingativa. Então, é interessante perceber como o gênero também pode ser construído em episódios de punição. Então, para reiterar, o sistema normativo de gênero binário foi construído e montado por gerações e gerações de repetição sobre o ser mulher. E assim como a Disney faz parte desse sistema e ajuda a estruturar, outras instituições também fazem parte dele. É interessante perceber como que no caso da Moana e da Mérida, a Disney se adapta, ela se adapta à nova sociedade, a como o ser mulher é visto. Então, no gancho do que a Laura estava trazendo sobre as adaptações do estúdio Disney, se a gente fizer um comparativo entre os dois filmes que pegamos mais antigos e os dois mais recentes, torna-se claro o quanto a figura, a imagem feminina dos filmes, ela é alterada. Isso aí serve para evidenciar um pouco do que postulava Bakhtin, quando ele coloca que o signo é um objeto de disputas sociais. Nesse caso, o signo em questão é a imagem da figura feminina, que variou bastante. E de quais formas? Se a gente parar para analisar Cinderela e Aurora, nessa época, os filmes de 1950 e 1959, a gente vai ter um momento no qual o movimento feminista estava entrando na segunda onda, mas ainda estava no vácuo da primeira onda. Então, a primeira onda que foi muito pautada sobre direitos políticos, ainda não abrangia tanto as questões estéticas, as discussões sobre o padrão de beleza. Dessa forma, esses dois filmes eles reproduzem um perfil ideal, né, de beleza eurocêntrico. As princesas, tanto a Aurora quanto a Cinderela, elas são loiras, brancas, magras, os traços finos, o cabelo escorrido, podemos reparar aí pelo nariz. Então, a Valente, já um filme de 2012, ela já causa uma primeira ruptura. O cabelo encaracolado, é a primeira princesa Disney de cabelo encaracolado, e apesar disso, ela carrega traços eurocêntricos, ela é branca, também tem traços finos, talvez também porque a situação, o cenário se passa na Europa, então tem um pouco a ver com isso também, é uma princesa que isso é razoavelmente justificado, mas já era uma primeira ruptura. Analisando Moana, então, a situação rompe mais bruscamente. O que é um filme de 2016. No século XXI, essas questões de padrão de beleza, os padrões estéticos, da imagem feminina, principalmente, cresceram muito. O movimento feminista passou por tudo que passou. E aí você tem a Disney incorporando, valorizando os traços negros, o cabelo encaracolado, crespo, os lábios carnudos, o nariz um pouco mais largo, que é visto não só na protagonista Moana, mas em todos os companheiros de sua tribo. Pensando nisso que Felipe falou, né, a gente traz também na nossa análise a autora Laura Mulvey, no seu texto Prazer Visual e Cinema Narrativo, e ela discorre justamente sobre esse olhar que gera a masculinização do espectador. Então, assim, essas primeiras personagens, né, a Cinderela, a Aurora, os traços dela, as características dela, parecem ser feitas, construídas, para gerar esse prazer visual do olhar, principalmente do olhar masculino e até mesmo do feminino, sobre esses personagens. Então, ela debate de que o homem impõe sobre a imagem silenciosa das mulheres as suas fantasias e obsessões. Então, esse olhar masculino, ele é dito como ativo e o feminino como passivo. Então, as características desses personagens que a gente analisa, né, da Cinderela e a Aurora, refletem bastante esse posicionamento de passividade delas, quando elas se apresentam como frágeis, dependentes da figura masculina, né? Por exemplo, a Cinderela, ela depende de se casar para se salvar, para não sofrer mais, e a Aurora, ela depende do beijo do príncipe Felipe para acordar. Então, ela se apresentam como frágeis, como dependentes dessa figura masculina, que se constroem, na maioria das vezes,
como papel de ativo, né, de herói, sempre na tentativa de salvar esses personagens. Então, não só as características físicas dela, mas como comportamentais também sempre estão dependentes dessa ação do príncipe nos enredos. Já os filmes mais atuais, né, como a Valente e a Moana, elas fazem a desconstrução dessa relação do ativo masculino do passivo feminino, que a Laura discorre sobre, né? Então, como o Felipe falou, até mesmo a Mérida, né, da personagem da Valente, ela quebra essa sequência das características físicas europeias, né, com cabelo liso, com a pele clara, cabelo loiro. Então, mesmo que ela ainda tenha os traços europeus, já que ela é uma princesa escocesa, então ela se diferencia, ela é uma das primeiras a se diferenciar. E não só, né, os traços dela físico, mas também o comportamento dela. E na Moana também, como o Felipe já tinha falado um pouco, ela ressalta os traços negros, como o cabelo encaracolado, os lábios carnudos. Então ela promove a beleza de outra cultura, né, de origem polinésia, a personagem dela é de origem polinésia. Então, realmente elas vêm para desconstruir essa relação da passividade relacionada ao feminino, à figura feminina, a construção dessas personagens. A outra autora que a gente traz aqui para análise também é a Claire Johnston, no seu artigo Cinema de Mulheres como Contra-Cinema. Ela fala da importância realmente desse rompimento com a ideologia machista na linguagem fílmica. Como que é importante usar até mesmo filmes de entretenimento, né, que são os filmes da Disney, para alcançar esse objetivo do filme político, né, de desconstruir essa objetificação da mulher, de desconstruir essa figura masculina como servindo somente para o prazer visual. Então, assim, a gente conseguiria alcançar o contra-cinema para as mulheres. Então, as personagens de Valente e Moana, elas conseguem desconstruir essa objetificação e vai além, né? Além de uma linguagem corporal que transmite só a ideia das mulheres como frágil, inocente, dependente ali da figura masculina para sobreviver ou para conseguir o que querem. Muito pelo contrário, né? As expressões corporais delas, principalmente dessas princesas, demonstram força e valentia para além das vulnerabilidades. Não é um problema mostrar vulnerável, mas não é só isso. Elas conseguem ter a independência, conseguem lutar pelo que elas querem, sem precisar necessariamente dessa figura masculina. Então, ela conclui falando que a produção voltada para o comercial e entretenimento também pode se equilibrar com as ideias de um filme político de desconstrução, né, para ressignificar essas imagens sobre a figura feminina e associar de uma forma positiva, de uma forma de independência, de luta, de valentia, no termo assim da palavra, principalmente para essas novas princesas que estão vindo na Disney. Retomando a leitura bakiniana, e deixando de olhar apenas para as protagonistas, é interessante também trazer um pouco de como o grotesco, o uso da estética grotesca se articula nos diferentes filmes. Bakhtin, em seu estudo sobre a cultura da Idade Média e do Renascentismo, nota que o grotesco era um elemento para gerar comicidade. E nessa época o riso era um aspecto crítico, né, por questões com a igreja. Então, o grotesco estava relacionado ao cômico, a gerar o riso. Nos filmes da Disney, o grotesco já possui uma outra relação. É uma relação mais próxima com o mal, digamos assim. Há uma tentativa de aproximar o que é feio do que é ser ruim, dos vilões. Como que o grotesco ele mais se manifesta nessas obras? Talvez a principal forma seja a desproporcionalidade. A Malévola ela ilustra um pouco, nessa imagem a gente pode ver, a madrasta da Cinderela também compartilha com ela, que são alguns traços, como o queixo pontudo, os membros mais largos e finos, a Malévola tem uma mão grande, um dedo grande, tudo isso é uma forma, esse desproporcional gera, né, essa imagem do grotesco que atrela um pouco essa aproximação do ruim com o que é feio. O Tamatoa também do Moana é um bom exemplo. Ele já puxa um pouco mais, que são os dentes dele, muito tortos, um pouco desgastado, mas é mais ele não é o vilão principal do filme, mas é um dos vilões, digamos assim, e ilustra um pouco o quanto a construção estética dos vilões
e das vilãs está relacionada com esse elemento do grotesco. Agora a gente vai analisar um pouco sobre o uso da magia nos filmes da Disney. A magia é um elemento muito importante, já porque a gente está falando de filmes que são direcionados para o público infantil. Dessa forma, utilizar a magia, o elemento do mágico, do inesperado, ele atrai, porque ele traz muito do lúdico, do impressionante para essas crianças, né? Só que essa magia também é uma forma de reproduzir de maneira sutil os valores da sociedade. O que acontece? Nos filmes, a magia está muito ligada ao futuro dessas princesas. Por exemplo, a Cinderela e a Aurora só conseguem se libertar das suas vidas, né, vistas como ruins, depois que elas passam por uma transformação mágica. A Cinderela recebe vestido e carruagem para poder ir no baile e encontrar com o príncipe. E a Aurora, as fadas madrinhas estão sempre ajudando ela durante toda a vida. Tanto que no final, quando o príncipe está subindo a torre para encontrar com a Aurora, são as fadas que ajudam ele a encontrar o caminho. Só que existe uma grande diferença entre a amplitude da agência dessas princesas nos filmes antigos e nos filmes novos. Nos filmes antigos, é como se elas mudassem de vida literalmente num passe de mágica. Já nos filmes novos, a magia vem para ajudar a princesa a agir e elas mesmas conquistarem o seu futuro. Então, o mar, ele ajuda muito a Moana. Ele mostra o destino para ela. Ele tá sempre, né, quando o mal joga ela para fora do barco, o mar tá sempre voltando ela para cima do barco, mas ele não muda. É ela que briga, é ela que luta, é ela que navega, é ela que vai atrás. O mesmo acontece com os fogos fátuos. Eles mostram o caminho da Merida, mas é a Merida que vai atrás do caminho dela. Então é importante como que essa agência é modificada, porque antigamente era como se a mudança de vida fosse algo muito irreal. Ninguém tem mágica no dia a dia, ninguém pode transformar a sua vida de um dia para o outro. Mas nos filmes novos, essa condição de transformar a vida, de seguir os seus sonhos, de ser feliz, é uma coisa mais real, uma coisa que as crianças e as mulheres podem atingir. Além disso, a magia, ela traz um aspecto muito interessante, que é a união feminina. Nos filmes novos, isso está muito a magia está muito atrelada com as personagens femininas da família da personagem principal. Então, a avó, a mãe da Moana são personagens que apoiam muito a Moana. E a mãe da Mérida também. Por mais que elas se desentendem, no final elas voltam a se encontrar. Esses filmes, principalmente a Moana, vem contra a violência e a rivalidade feminina pregada pelo machismo nos dias atuais. Então, é uma nova visão, uma visão da união feminina. Agora, indo um pouco na onda do que a Laura falou, vou falar um pouco sobre a magia das vilãs, porque se por um acaso a magia que afeta as heroínas num sentido bom é guia para o destino delas, a magia das vilãs faz exatamente o contrário. Por exemplo, no início do filme da Bela Adormecida, as fadas madrinhas todas dão uma bênção para Aurora, mas a Malévola faz exatamente o contrário, ela coloca uma maldição que vai dar o fim na vida da Aurora. E também tem no filme da Moana, que é inclusive um filme mais novo, a Tefiti é aquela que dá a vida. Ela é apresentada como uma deusa que espalha a vida por todo o planeta Terra. Porém, assim que ela perde a joia que dá o poder mágico para ela, ela se torna um demônio. E, inclusive é uma coisa que ela deixa ela irreconhecível. Tanto é que os aldeões da Vila da Moana acham que é um demônio separado, que é alguém que veio depois que a Tefiti teve a joia roubada pelo Maui. Agora, falando sobre as trilhas sonoras e a construção do objetivo final, no filme da Cinderela, a música que ela canta, né, a música principal da personagem, se chama Um Sonho é um Desejo. E esse sonho também se repete na narrativa dos outros filmes que a gente está analisando, mas no caso da Cinderela, esse sonho é sobre mudar de realidade. E a Cinderela é uma princesa que não, ela se torna uma princesa no final, mas ela é uma pessoa que inicialmente ela trabalha para a madrasta dela e para as meias irmãs, e ela tem essa vida de realmente trabalhar muito e uma vida um pouco sofrida,
e ela usa esse sonho de uma maneira a poder externar seu desejo para poder mudar a sua realidade. E essa forma de cantar, e o que ela traz dentro da música dela, é realmente esse escapismo, né? Esse desejo otimista de mudar de realidade. E esse sonho que a Cinderela apresenta, a forma com que ela fala, ninguém me impedirá de sonhar e tudo mais, mostra uma passividade contra o próprio protagonismo. Então, a única forma com que a Cinderela teria de mudar de vida seria que esse seu sonho, que a contenta, se tornasse realidade. E aí, para a Laura Mulvey, no ensaio dela Prazer Visual e Cinema Narrativo, essa atitude passiva quanto ao próprio protagonismo, ela é justificada a partir do posicionamento feminino na cultura patriarcal de ser apenas um significante do masculino. Ou seja, ela precisa de uma outra coisa, que no caso do filme da Cinderela, é o príncipe que ela se casa no final, e assim a Cinderela consegue virar uma princesa e realmente escapar da realidade que ela tinha anterior, de uma forma passiva. No filme A Bela Adormecida, a gente, mais uma vez, esse sonho, né, volta até mesmo no título, Era Uma Vez no Sonho, e essa música, ela faz um dueto com o príncipe Felipe, ele aparece no momento que ela está cantando essa música, e esse sonho vai estar atrelado, mais uma vez, à figura masculina do príncipe, né? Essa realidade passiva da personagem, que vai depender de uma figura masculina para poder conseguir realizar seus sonhos. Então, na letra da Bela Adormecida, ela fala: foi você, ou seja, o príncipe Felipe, o sonho mais lindo que eu sonhei, e ela se contenta com esse sonho, é um escapismo, e é o que vai fazer ela mudar de realidade. Então, o sonho está diretamente relacionado com a figura do príncipe Felipe, e ela, mais uma vez, vai assumir essa posição passiva. As músicas, tanto da Cinderela quanto da Bela Adormecida, elas apresentam que as habilidades da personagem se resumem a sonhar e esperar passivamente por essa mudança em suas vidas. E, segundo Bakhtin, né, as análises das cadeias discursivas que a gente faz, as cadeias discursivas presentes nos filmes, tanto da Cinderela quanto da Bela Adormecida, eles apresentam uma ideologia machista e de fragilização feminina. E falando também, mais uma vez, sobre o Bakhtin, sobre o monopólio de significação dos signos, a gente pode dizer que The Walt Disney Company, que é uma detentora da audiência massiva ao redor do mundo, ou seja, ele tem um monopólio, uma habilidade grande de poder significar o signo princesa, o signo príncipe, eles têm essa influência muito grande do que é uma princesa. Uma princesa é um ser passível, uma figura sonhadora à espera de alguém, um homem, para poder salvá-la. Completando o que Júlia estava falando, eu vou explicar os outros dois, que são os lançamentos de 2012 e 2016, que é Valente e Moana, Um Mar de Aventuras. Elas apresentam letras elaboradas e com mais contexto, porque são histórias que já abordamos, dão autonomia para as personagens principais, em dissonância com a história de Cinderela e A Bela Adormecida. Pois, ao contrário, elas não buscam uma salvação por meio de uma figura masculina, e sim por elas mesmas. Valente, por exemplo, na sua trilha sonora, ela diz, o céu eu vou tocar, e apresenta novamente a ideia de um sonho, como os filmes de Cinderela e A Bela Adormecida, relacionando com a ideia de liberdade. Porém, Merida assume um posicionamento ativo para conquistar seu sonho, onde ela diz, eu vou correr, eu vou voar, e o céu eu vou tocar. Apesar dos filmes de princesas tratarem das figuras femininas como as principais personagens, podemos perceber um protagonismo maior e mais ativo nos filmes de Valente e Moana, ao proclamar esse posicionamento ativo nas suas narrativas e músicas. Moana vem com sua trilha sonora, que ela quer saber quem eu sou, ela quer buscar dela mesma. Ela não pega essa figura masculina, que ela também está na busca de liberdade em meio de seus deveres. Tendo obedecer não para olhar para trás, sigo meu dever, não questiono mais. Ela possui um certo chamado em seu coração para ir além do mar, acreditando que tal ação irá julgá-la a um dia saber quem ela é. Assim conseguir liderar seu povo. Aqui já é perceptível o aumento de responsabilidades da personagem.
sendo uma princesa assim como outras personagens, mas possuindo uma função que exige mais autonomia e ação, e não apenas uma mera figura, assim como Júlia explicou de Cinderela e Aurora. Apesar de apresentar a figura masculina de Maui para acompanhar a jornada de Moana, a narrativa mostra que a única realmente pode tomar atitudes determinantes é a Moana. Ela não depende ela não quer uma opinião, ela quer simplesmente buscar o que ela acha que é certo, que ela tem um chamado por ela mesma e não tem uma figura. A figura de Maui não é apresentada romântica, é quase uma figura paterna, ao contrário de Cinderela e a Bela Adormecida. Para Bakhtin, a língua é a expressão das relações e lutas sociais, sendo ao mesmo tempo instrumento e material para as mudanças. Dessa forma, pode-se inferir que as mudanças na forma em que a narrativa foram construídas se devem a alterações que ocorrem na sociedade. As mulheres e meninas passaram a entender que possuem mais liberdade, além do casamento e funções sociais impostas na ideologia de gênero feminino. É uma busca de crescimento, de entender que não é só aquele conto de fadas de um casamento, de ter uma figura masculina para salvar e sair daquele sofrimento ou um mundo que não está favorável. Elas buscam por elas mesmas. E aí, sobre os objetivos finais, a gente consegue perceber eles diante das construções musicais que tem, de forma não completamente explícita, mas que diz um pouco sobre os objetivos finais, porque a Cinderela, por exemplo, ela deseja mudar de vida. Então, ela conta sobre isso na música, sobre o sonho, e nos momentos que ela canta também essa música, dizem muito sobre, porque ela canta a música inicialmente, quando ela está trabalhando, e no final, quando ela casa com o príncipe e está indo embora, assim, viver o sonho dela. A Aurora também deseja realizar seu sonho, né? Apesar de ter alguns contratempos com a Malévola e tudo mais, seu desejo é viver com o príncipe Felipe, porque afinal ela sonhou com ele no sonho mais lindo que ela teve e foi capaz de realizar esse sonho também. A Mérida, ela quer conquistar sua liberdade e resgatar sua mãe da maldição, né? Inicialmente, ela quer conquistar sua liberdade por não deixar que disputem a mão dela, e aí depois, no meio do caminho, ela tem que ir atrás da mãe dela, e aí a música também fala sobre esse protagonismo, né? Ela tá querendo buscar a liberdade dela, ela vai voar, ela vai correr, ela vai alcançar os céus. E a Moana, ela quer restaurar o coração de Tefiti e devolver a vida para sua ilha, que é justamente isso que ela está falando na música dela, né? Sobre os deveres que ela tem, sobre o chamado que ela tem, como que ela vai conciliar isso. Então, as músicas conduzem as princesas para poder conseguirem realizar os sonhos, né? Que fala-se muito dos sonhos e chegar ao seu objetivo final. Mas aí a gente tem a diferença, como a gente já falou um pouco, entre a Cinderela e Bela Adormecida versus Valente e Moana. A Cinderela e a Bela Adormecida, elas realizam sonhos por meio da ascensão social proporcionada por seus casamentos. Então, elas conseguem mudar de realidade, chegar ao objetivo final a partir do casamento, que é uma instituição patriarcal e até mesmo machista. E enquanto Valente e Moana, os filmes Valente e Moana retratam que as princesas querem a sua liberdade e elas conquistam essa liberdade por meio de sua luta ativa e o protagonismo nas narrativas. Ou seja, elas lutam ativamente para poder transformar o seu destino. Agora a gente vai falar um pouco sobre a construção da figura masculina nesses filmes, né? Tanto nos filmes antigos quanto nos novos. Nos filmes antigos, eles usam muito dos arquétipos para poder construir esses personagens, porque eles não são muito desenvolvidos no roteiro. Por exemplo, os reis patriarcas, eles são praticamente iguais da Bela Adormecida e da Cinderela. Eles são pessoas boas, isso não tem nenhuma sombra de dúvida a respeito disso, mas eles não têm muita vontade própria. Eles só querem que seus filhos se casem para que eles sejam felizes ou então para a união de seus reinos. Agora, para o arquétipo do príncipe perfeito, ele é ainda mais superficial. Ele é apenas um homem com porte atlético e branco, nesses dois casos, que sabe cantar e existe. Ele não tem mais outras funções. Nos filmes mais novos, houve uma mudança no tratamento desses arquétipos.
eles foram utilizados de maneiras diferentes. Por exemplo, o arquétipo do rei patriarcal ainda existe, principalmente no filme da Valente. O rei Fergus, ele é um homem bom, ele gosta da sua filha, ele quer que ela faça sua vontade, mas ele não manda na casa. Quem manda na casa é a rainha. Logo, a Merida tem que cumprir o destino dela. E eles são utilizados bastante como alívio cômico, tanto eles, os reis patriarcais, quanto o arquétipo do príncipe, muda bastante nesses filmes mais novos. Eles ficam praticamente reconhecíveis, como pode ser visto nos três príncipes que são apresentados como pretendentes de casamento para Merida, colocando eles em contraste com os príncipes da Cinderela e da Bela Adormecida. Eles não são necessariamente atléticos, né? Só um deles é atlético e ele é apresentado como uma pessoa com uma masculinidade frágil, que assim que ele erra a flecha no alvo durante uma das provas, ele dá um chilique. O outro da direita, ele é um alívio cômico, ele não tem nenhuma característica de um príncipe, e o do meio é apresentado como uma pessoa atlética, mas não necessariamente inteligente. Ele é só um brutamontes forte. Então a gente pode perceber que há nesses filmes mais novos um distanciamento do amor romântico. A Mérida e a Moana, elas não necessariamente precisam de um marido e elas não são movidas pelo amor do par romântico. Elas são movidas por outros tipos de amor. No caso da Mérida, é pelo amor pela mãe, pelo amor pela liberdade dela de fazer o que ela quer. E no caso da Moana, a mesma coisa, pelo amor do destino que ela quer, pelo amor à sua tribo, pelo amor ao mar e a várias outras coisas. É interessante perceber como que nos filmes novos as mulheres não precisam só do amor do marido, mas elas precisam de outras motivações. Agora a gente vai falar um pouco sobre a masculinidade frágil e o orgulho masculino. É interessante poder perceber como que a construção do personagem masculino também diz muito sobre a figura feminina. No caso do Maui, ele ajuda muito a Moana a construir a imagem de uma Moana forte, de uma Moana que luta, de uma Moana que vai atrás dos seus objetivos. Mas ao mesmo tempo que uma imagem de uma mulher forte é construída, também fala-se muito sobre um homem que tem masculinidade frágil e tem um orgulho ferido. O que é a masculinidade frágil? A mesma coisa que acontece com as mulheres também afeta os homens. Os atos e ações de performance valem para os dois gêneros. Por mais que a gente entenda e saiba que as mulheres sofrem muito mais porque os atos delas são muito mais delimitados, os homens também têm atos que delimitam a sua ação. Maiores, eles podem fazer muito mais. Porém, vamos falar um pouco sobre a característica de afeto, de carinho, de amor. Essas características são mais associadas às mulheres. Os homens, eles estão sempre associados à força, à coragem e à habilidade de prover. Isso dá muito mais ação para o homem, mas limita o sentimento e a fragilidade. E é isso que acontece com o efeito do orgulho masculino. Porque o homem, ele quer sempre mostrar que ele é forte, que ele não chora, que ele não se magoa. E com isso ele constrói como se fosse uma capa, sabe? Uma armadura. E ele não pode ser ferido, ele tem que estar sempre alegre, sempre feliz. E o Maui, ele vem mostrar pra gente como que isso é uma bobagem. Por quê? O Maui, quando ele se apresenta pela primeira vez, cantando aquela música Bem-vindo, ele tá todo fortão, falando que a Moana tem que agradecer por ele existir, que ele é um semideus, que ele é um semideus, que ele é super forte. Mas quando a gente vai analisar mesmo quem é o Maui, e ele vai passando pelos desafios, a gente percebe que ele tem medo da pedra, que ele foi um homem abandonado. Quando ele conta a história dele, ele fala que ele foi abandonado pelos humanos e os deuses o acolheram. Então ele é um homem que tem muitas cicatrizes, mas ele tenta se esconder por debaixo de uma armadura de um homem forte, de um semideus. E aí, quando a gente tem o vilão Tamatoa cantando aquela música Brilhe, a gente vê como que o Maui, ele fez toda essa armadura. O Tamatoa, ele canta assim,
é só um semi-mini-deus, abandonado, buscado em vão, o amor dessa gente que mente e desmente. E aprenda a lição, o seu casco não é tão durão. Quer dizer, ele quer falar que o mal tem cicatrizes. E eu gosto muito dessa cena que eu coloquei nesse slide agora, porque é a cena que fecha. Quando ele não consegue usar o anzol, ele não tem forças para se transformar, mostra o quão que ele está ferido, o quão que ele não consegue se encontrar. Ele não acredita que a força dele está nele mesmo. Ele acredita que a força está somente no anzol, somente nas coisas que os deuses deram para ele. E quando ele conversa com a Moana, quando ele se abre, quando ele se mostra frágil, que ele consegue finalmente usar o anzol, que ele consegue encontrar a sua força. Então é um ótimo exemplo para os meninos e também para as meninas que estão assistindo o filme, que ser sentimental, ser amoroso, acreditar em si mesmo é uma característica que vale para todos os gêneros. Então, gente, através dessa nossa análise, nós concluímos que nós alcançamos o objetivo de analisar as representações de gênero das princesas da Disney ao longo dos anos, né, de maneira embasada através das bases teóricas que nós utilizamos, mas ainda poderiam ser feitos muitos estudos acerca desse tema. Nós destacamos os elementos que mais nos chamaram a atenção. E é isso, muito obrigada pela atenção. Essas são as referências.